Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você de todo o Brasil e do mundo, você também que nos acompanha, né, pelas redes sociais, pelo nosso canal 3 na net, redes sociais, TV Cidade Taubaté e também no nosso Facebook, quanto no YouTube TV Cidade Taubaté, né? No Instagram é o @TV Cidade Oficial. E mais daqui a alguns dias nós estaremos anunciando aí o nosso site também, né, um novo portal aí de informações para você da nossa TV Cidade. Por enquanto está em estudo, né? A gente vai trazer essa novidade aqui para vocês. Bom, estamos começando o nosso programa, né, nessa sexta-feira, dia 23 de agosto. Hoje que eu pesquisei lá, diz que é o dia da injustiça, né? Acho que a injustiça está imperando em quase todos os dias, né, das nossas vidas. É só a gente olhar aí fora o que está acontecendo, né? Então, para a gente refletir mesmo, né, com o que significa isso, né? Por que, inclusive, de ter no calendário oficial essa data, né? E hoje também é o Dia Internacional para lembrança, né, sobre o tráfico de escravos e sobre a abolição, né? Uma luta muito grande, né? Nosso país foi o último país do mundo a abolir o tráfico de escravos, né, só da raça negra, né, mas ainda temos muitas pessoas escravizadas pelo mundo, né, aqui mesmo na nossa região, né, más condições de trabalho, né, trabalho degradante, né, são algumas características, né, que ainda lembram aquele período triste do nosso país, né, e nós, enquanto sociedade, temos que lutar para combater, né, e combater esse tipo de situação. Os nossos recadinhos, né, temos aqui para a gente começar. A Festa do Folclore da Imaculada começou agora dia 22. Hoje continua, temos a programação aqui nas nossas mãos. Vou aproveitar aqui, hoje sexta-feira, a partir das 20 horas, intervenção de rua, né, com os alunos do curso de teatro do Centro Cultural Toninho Mendes, sobre a coordenação do professor Leandro Augusto, os grupos folclóricos, o Jongo Crioulo e o Moçambique do Parque São Cristóvão. Um abraço para o seu Dito Faria, né, que recebemos aqui no nosso programa, e também para o Sidney Aparecido. Eles estarão lá nesta sexta-feira. E lá no palco, os amigos do Balé da Cidade, né? Andrelina e Imagens Sonoras é o nome do espetáculo. E às 20h30, olha só o xará, André, né, e a Andresa estarão apresentando-nos. E depois às 22 horas a grande banda do sertão. Aí temos, amanhã nós não temos o programa, então amanhã vamos falar a programação, começa às 15 horas. Com a tarde de brincadeiras folclóricas, né, com personagens do sítio. E aí tem apresentações no palco, né? E às 21h30 tem lá a Bruna Viola. Às 19 horas tem um espetáculo que daqui a pouquinho a gente vai conversar no nosso segundo bloco a respeito, né? E no domingo, dia 25, começa lá com a alvorada festiva, né, os grupos folclóricos se apresentando. Depois, 15 horas, temos a tarde de brincadeiras folclóricas. E também no palco, a partir das 11 horas, tem atividades, né, como apresentações do Rony e Ronei, Maculelê do Centro Cultural, Matagal de Monte Carlo, Bamuque, Famuta. Depois tem a Noite de Lua Cheia com Fabricando Arte, André e Vinícius e Paraci, as Mães do Rio. Quase já falei, já revelei aqui quem vai estar aqui no nosso segundo bloco, né? E depois às 21h30, o Bicho de Pé. Mas vocês vão saber mais detalhes daqui a pouco, pessoal, aqui com o Rafael. Mas agora, ainda tem mais um outro pedido. A Rose, nossa amiga Rose da comunicação, pediu para a gente divulgar esse curso, né? Curso O Poder Ilimitado da Mente, que o Centro Budista Kadampa está apresentando aqui em Taubaté, neste fim de semana também. Fim de semana está agitado, olha só. O curso, qualquer pessoa pode participar, sendo budista ou não budista, um valor R$30, turmas às 10 da manhã até às 12 horas, e depois à tarde, das 16 às 18. A professora do curso é a monja Kyosangi, né, que é a professora residente. E o Centro Budista fica na rua Dr. José Luiz de Almeida, 110, ali no Jardim de Santa Clara. Aí você pode procurar mais informações lá no Centro Budista
Cadampa aqui de Taubaté, né? E é muito legal, a gente em breve vai receber o pessoal para poder falar também sobre o budismo aqui no nosso programa. Então, amanhã, dia 24, às 10 da manhã, uma turma, e depois às 16 horas a outra, né? Então, fica o recado para vocês. Bom, o mês de agosto está quase terminando, né? Com a intensidade, né, do mês, e vem chegando o mês de setembro, e quando a gente fala do mês de setembro, a gente lembra aí dentre as cores destinadas aos meses, que setembro é o mês amarelo, né? E aqui ao nosso lado nós estamos recebendo o escritor Matheus Vasconcelos, né? Ele já veio aqui como ator, como artista, né? Como bailarino, e ele está idealizando um projeto que, olha, não começou, né, em setembro, né? E não é somente o mês de setembro, porque esse projeto chama Yellow, né? Não suicida, me dê um abraço. Matheus, prazer em recebê-lo, né? Recebê-lo novamente em nosso programa, e diga pra gente como que nasceu esse projeto, né? O porquê desse projeto. Boa noite, André. Primeiro, é uma honra estar aqui novamente. Bom, o projeto surgiu, na verdade, de um episódio que eu tive em 2017. Eu fiquei internado numa clínica durante 15 dias, num estado de depressão. E neste ano eu tentei me matar basicamente umas 5 vezes. E aí, nesse tempo que eu fiquei internado lá, eu tomava muita medicação, era uns 8 comprimidos por período. E eu comecei a escrever cartas. Cartas para Deus, cartas para os amigos, carta para mim mesmo. E aí eu deixei engavetado isso por um bom tempo. E aí neste ano eu tive uma crise, tentei me matar. E aí eu me olhei no espelho e falei, ou eu vou pra frente, eu acabo aqui. E aí eu comecei a pensar nesse lançamento do livro, que chama-se Carta para Mim Mesmo. E desse livro fomos surgindo esse movimento que não será só para o Setembro Amarelo, e sim para o resto do ano. E eu comecei a ter vários voluntários, e hoje nós estamos com em torno de 10 voluntários na cidade de Taubaté e 34 mil pessoas conectadas com a nossa rede. 34 mil? Sim. Bom, mas o projeto cresceu de tal forma que não é só para Taubaté que vai estar sendo pensado, né? Não, na verdade são Pindamonhangaba e Suzano já entraram em parceria com a gente. São José dos Campos está ainda em haver ainda para o mês de novembro. E são essas 3 cidades que a gente está tendo como pilar. Mas já temos alguns convites para Paraná, Santa Catarina e futuramente um pouco para o exterior, que é os nossos estudos. Bom, você está tocando num assunto que ainda é tabu na nossa sociedade, né? Que muitas vezes as pessoas não conversam, têm até medo de falar, né? O nome, né? Sim. Da atitude, o fato, né? O suicídio, né? Mas não é anormal, não é raro casos, né? É muito difícil porque a gente recebe em torno de 100 mensagens diárias e a maioria são jovens. E tem um tabu em referente à questão da família. Ah, eu queria ir no psicólogo, mas o meu pai e a minha mãe não deixam, acha que é para louco. Então nem toda depressão leva a suicídio. Isso a gente tem que deixar bem claro. Mas o ansioso do passado é o depressivo do presente. Isso é muito importante a gente saber disso. Então, nós temos uma equipe de psicólogos e psiquiatras que nos acompanham. Temos a Stephanie e a Sonaira, que são estudantes de psicologia, que ficam à frente respondendo essas mensagens por uma supervisão de uma psicóloga que acompanha elas. E aí nós temos outros estudantes e outros psicólogos que fazem as questões das pesquisas, números, para nós podermos também atingir aquele público. Então, durante a página, além de informativos, tem alguns textos do meu livro, que é onde a gente está estudando, porque quando nós publicamos uma parte do livro em que se fala muito de suicídio ou de tristeza, o nível de compartilhamento chega a mais de 400 mil compartilhamentos. E quando a gente coloca informações que são tabus, ou não chega nem a 15.
Então a gente está tentando entender onde permeia esse público e por que 34 mil pessoas. Não é pra gente ficar feliz, é pra gente ficar muito preocupado. Porque o índice de suicídio é a cada 46 minutos no Brasil uma pessoa morre. E a cada 20 segundos no mundo uma pessoa morre. Então esse tabu de tipo, eu escutei muito isso de amigos e parentes. Sai dessa cama, é preguiça, é mimimi. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando uma palavra que a gente fale para essa pessoa pode desencadear muitas outras coisas. Quais são os principais fatores que podem levar a pessoa ao suicídio? Não fazer o tratamento, acho que é o principal fator. Não procurar uma ajuda profissional. E me preocupa muito nos dias de hoje essa questão da internet. Eu pesquiso na internet, aí você vai identificando os fatores ali, eu tenho isso. E pronto, não resolve. Na verdade, assim, a terapia é um fator principal. Você precisa buscar a ajuda de um profissional. Se for necessário, vá tomar um remédio. Se for necessário, vá fazer uma atividade física. Mas nunca, assim, em hipótese alguma, se automedique ou, tipo, procura na internet e pronto, eu tenho depressão. Não. Existem vários fatores que você vai alinhar junto com o seu terapeuta para até mesmo, às vezes é um trauma de infância que isso tá angustiando você e que pode ser resolvido. Então é muito importante isso que a gente fala com os jovens. Eu acho que assim, o nosso índice maior é entre os jovens, os adolescentes. Vá fazer uma terapia. Acho que esse é o principal. Você falou aí da questão, né, do discurso que é pregado em cima do assunto, né? E gostaria até que você detalhasse mais, né? Porque você é artista, né? Consegue transitar em várias vertentes da arte, né? E mesmo assim se deparou diante aí da situação, né? É muito triste. Eu acho que assim acho que as pessoas não entendem o vazio que há dentro de um depressivo. E talvez não vão compreender, nem a família, nem os amigos. Mas o fator principal de tudo isso é a pessoa ter paciência com aquela pessoa que está com depressão. E saber ouvir é o primeiro passo. Ouvir sem julgar a pessoa. E nos dias de hoje ninguém quer parar para ouvir. E a gente sente essa carência dos jovens. E pra mim, graças a Deus eu tenho pessoas que realmente estão do meu lado. Tive várias crises fortíssimas. Eu já tentei me matar com um carro, já bati a porta do meu quarto na cara da minha amiga e mesmo assim ela ficou lá. Isso pra mim não tem preço. Quando a gente percebe que a gente é amado, mesmo a gente não querendo ser amado, é muito tranquilizante aqui. Acho que esse é o fator principal, o amor que a gente precisa. Às vezes a gente tenta gritar, mas a pessoa não consegue entender. Acho que, pra mim, de tudo que eu vivi, assim, é eu começar a compreender esse amor que eu tive. E tenho, na verdade, né? Agora, como que uma pessoa que está com um parente, com um amigo, né? Foi o caso da sua amiga aí, né? Ela pode ter esse momento de compreensão e como que ela deve lidar numa situação como essa, né? Você falou da questão do ouvir. Às vezes a pessoa que está com depressão não quer falar. E aí, como que faz? Acho que é a companhia. Vou falar por uma experiência própria, não por uma experiência clínica, de uma visão de um psicólogo. Às vezes é uma questão de você estar ali. Olha, você não está sozinho, eu estou aqui. Tudo bem. Não quer falar, mas eu tô aqui. Ou incentivar, vamos dar uma volta no parque, uma alimentação bem saudável, faz uma sopa, entrega. Esse cuidado que às vezes a pessoa não quer, mas você tá ali, tô aqui. Essa companhia acho que é primordial. Nesse caso também, sair das redes sociais é importante, né? É muito importante. Acho que é desconectar do mundo virtual e conectar consigo mesmo. Com a sua espiritualidade, com o seu eu. Acho que quando eu tive essa crise, sair das redes sociais, foi onde eu comecei a perceber quem realmente queria estar comigo e quem realmente queria saber da minha vida.
E nos dias de hoje eu acho isso, as redes sociais, que ela ao mesmo tempo que ajuda em um ponto, ela atrapalha em vários outros pontos. Porque você tem que postar foto sorrindo a todo momento, você tem que criar uma imagem, um status para você ser aceito por essa sociedade, que é a mesma que acolhe, é a mesma que vai te acusar daqui a pouco. As pessoas estão preparadas para entender onde está o abraço dela? Porque na rede social ela vê lá, tem 15 curtidas, né? 10 ameis, né? Uns 20 carinhas de ó, né? Mas ela pensa quantos abraços ela deu ou recebeu no dia? Acho que não, acho que infelizmente as pessoas é muito pouco tato e mais celular, então é muito bonito você escrever na rede social, olha, eu te amo, mas você já tomou um café com sua amiga durante essa semana? Eu sempre questiono isso para as pessoas. É lindo você escrever que você me admira, que eu sou incrível, mas algum momento você teve uma ação ou sentou comigo e deu a mão para mim e falou, olha, você é incrível, olhando nos meus olhos. Então a rede social, ela tá afastando mais as pessoas e até mesmo dentro do ambiente familiar, que me preocupa muito referente a isso, porque não existe mais o diálogo. É muito difícil você ver agora as famílias sentando numa mesa e jantando, ou almoçando, ou o pai conversando com o filho. Então tá cada vez mais menos abraços e mais mensagens. Como que o nosso poder público, né, especialmente nos equipamentos de saúde, tem lidado também com o assunto, na questão do suicídio? Nós temos aí uma rede de proteção, uma rede de entendimento também do assunto? Olha, ainda tem bastante estudos referente a isso, devido às nossas pesquisas. Existem 2 aplicativos muito bons, que não é do poder público, mas também para os jovens a gente indica muito. Existe também o CVV, que agora tem também tanto pelo site ou tanto pelo telefone. Isso é muito importante. Às vezes você não sabe lidar com aquilo e você quer desabafar e você tem vergonha às vezes mesmo. Então, 188 para quem sentir vontade. E às vezes, no caso de extrema urgência, ligar para o SAMU. O SAMU vai encaminhar para o hospital e de lá eles vão tomar as devidas providências. Acho que de imediato, eu acho que é isso, assim. Bacana. Agora eu gostaria de falar do projeto em si, né? Destrinchar esse projeto que vai além do lançamento do livro, né? O livro tá fresquinho, né? Parece que chegou ontem isso? Chegou hoje. Chegou ontem, mas já voltou. Já voltou? Já voltou, porque teve algumas alterações que é surpresa. Porque o livro ele é muito interativo. Então, chega um momento que para o leitor passar, vamos dizer, para a próxima página, ele vai ter que entrar em contato comigo pela rede social. Então, já tô dando spoiler, mas é porque esse momento é muito crucial, porque às vezes você é aquela coisa, a mídia, você escreve que você tá bem, mas por fora você tá super lindo e por dentro um caco. Então tem essa coisa que eu voltei pra editora pra gente estar dando uma organizada nisso. O projeto ele já vai acontecer, na verdade, já está acontecendo formações para voluntários, que são alguns voluntários com psicólogos e aí também com os voluntários que nós chamamos da organização, para entender um pouco o projeto. Nós temos 2 escolas que vão ser as escolas pilotos aqui na cidade de Taubaté, que é a Escola do Areão e a Escola do Ezequiel, onde nós vamos fazer vivências com esses alunos e através dessas vivências nós vamos extrair as informações para até mesmo dar os informativos direcionados para esse público, que é muito importante, porque o índice de mutilação nas escolas está aumentando mais e o índice de bullying, que sofrem essa questão da depressão logo em seguida, está aumentando cada vez mais também nas escolas. Então a gente quer entender esse público e de alguma forma instruir os professores para olhar o aluno não só como um todo, mas como um indivíduo. Então nós começamos na segunda-feira essa formação para professores, que são as 2 escolas pilotos. Disso nós vamos levar essa escola piloto para Suzano. E aí nós temos a primeira roda de bate-papo no dia 30, no UMA. No dia 1º estaremos em Suzano estreando o espetáculo.
Aí no outro final de semana, no dia 7 de setembro, temos uma ação na Avenida do Povo. Dia 14, nós temos uma ação na Dom Epaminondas. À noite, no período da tarde, nós temos algumas performances de artistas que sofreram depressão ou que têm depressão na Dom Epaminondas. E à noite nós temos o lançamento do livro. No dia 8 tem uma abertura da exposição no Pátio Pinda de 3 artistas que sofreram depressão e que vivenciaram isso, e é lindo porque tem uma exposição que o artista plástico fez uma linha do tempo dos 11 anos dele, dessa luta com depressão por meio de fotografias. E aí tem um artista plástico que fez um rosto, que é surpresa, com caixas de medicação, assim, de antidepressivos e com pílulas também de antidepressivos. E aí nós temos uma programação imensa pro lançamento realmente desse projeto em setembro. E aí em outubro a gente começa as ações mais informativas e mais pedagógicas. Nós começamos com um curso de Libras voltados para estudantes de psicologias e para psicólogos. Por que a gente está falando isso? Você sabe que eu trabalho com inclusão e isso me deixa um pouco com o pé atrás. Nós estávamos fazendo uma pesquisa e a questão dos surdos, eles têm o tradutor e o psicólogo. E tem uma questão de ética aí que a gente estava estudando, que às vezes o surdo ele fica um pouco tímido para falar com o psicólogo. E porque não tem muita preparação para o psicólogo a questão de Libras. Então nós vamos estar trazendo isso para Taubaté. Então é um projeto pioneiro, então. Pioneiro. A gente está trabalhando nisso e são iniciativas de voluntários, isso que nos deixa mais felizes. Bacana. Você falou aí dos psicólogos que estão envolvidos, né? Quais são os outros voluntários? Quais são os outros nichos de voluntariado? Nós entramos para uma área de assistente social também, para fazer esse estudo, uma nutricionista que está por trás de tudo isso também, e outras pessoas que trazem o bem-estar, um educador físico, um artista plástico, uma pessoa que faz artesanato, porque esses nichos assim que nós vamos agregar. Em 2020 nós vamos fazer uma franquia. O que seria isso? Existem uma carteirinha que nós vamos fazer, chamado Yellow, em que a pessoa que tem uma academia, um estabelecimento e for parceiro do Yellow, essa pessoa que tem a carteirinha vai ter um desconto referente àquilo. Porque não adianta a gente fazer um informativo e não trazer a ação. E às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Então, para uma atividade física, uma boa alimentação, para uma aula de artesanato. Então, a gente está trabalhando nisso ainda, formatando esse projeto e esses profissionais que vão nos ajudar. Por que é amarelo a cor? Né? Por quê? Então, tem uma longa história, na verdade, que eu não vou contar. Porque ele é a essência do... Isso não é carnavalesco, não. Não. Carnavalesco não conta nada, gente. Não vou contar, porque quem quiser realmente saber sobre o Yellow vai ter que entrar na nossa página, porque é muito interessante a história. E eu não vou contar mesmo. Não vou contar, vai ser segredo. Traz o espremedor lá. Aproveitar. Porque é a essência, e assim, o movimento começou, né, o Yellow, que é dia 10 de setembro, na verdade, é setembro amarelo, na verdade, por uma coisa muito genial. Não vou contar, vamos mudar a próxima pauta. Qual é o potencial do projeto, né? Como você disse, cresceu demais, né? Mas ainda o que mais pode ser feito, né? Aí dentro dessas projeções, além de voltar o livro para a gráfica. O projeto, ele tá tomando uma proporção muito grande, na verdade, né? Nós completamos um mês e a gente se assustou com a quantidade de pessoas que estavam com a gente. E cada vez mais parceiros estão entrando em contato. Futuramente, além dessas parcerias da nossa carteirinha, a gente está tentando desenvolver um aplicativo voltado para o Vale do Paraíba. Que nós temos uma questão muito Brasil, o CVV 188, mas nós não temos algo voltado para Taubaté ou para o Vale do Paraíba, em que voluntários não fiquem apenas atrás do telefone, e sim vá até a casa da pessoa e consiga trabalhar isso. Mas isso é um estudo que a gente está iniciando agora, então é um longo prazo referente a isso.
eu aproveitar o prefeito Júnior Ortiz, né? O pessoal da Secretaria de Saúde aí, o Ebran, olha que legal. O Matheus com a ideia aqui. E parece que coincidentemente Taubaté é a sede do SAMU, né? Abrange 9 cidades aqui no Vale do Paraíba, né? Pelo menos, acho que já poderia ser um projeto modelo através do SAMU, né? Ter profissionais lá com veículo exclusivo, né? Para esse tipo de atendimento. Quem sabe o Ebran e o nosso prefeito, que tem muita sensibilidade, não é, Matheus? Posso te procurar. Eu acho que já tá bem. Esperamos. Acho que a gente espera, no âmbito geral das políticas públicas, pensarem um pouco mais na saúde mental e tirar esse tabu que a depressão ela é apenas uma frescura, ela é uma doença muito séria, ainda mais no século XXI, que está atingindo muitas pessoas e principalmente as famílias. Isso é muito sério e a gente tem que começar a informar a população, principalmente as famílias. Nosso foco principal. Tirar o tabu do pai e da mãe que depressão, ou ir ao psicólogo ou qualquer outro profissional da área da saúde que trate sobre a questão da saúde mental é para louco. Isso é muito sério e estamos tendo um trabalho muito grande referente a esse tabu. Importante fazer o acompanhamento, né? Junto aos profissionais de saúde e não deixar, né, a situação piorar, né? Sim, exatamente isso. Porque às vezes está do nosso lado e a gente não percebe. Eu gostaria que você deixasse aí os contatos, redes sociais, né? Ou reforçasse aí o dia do lançamento do livro, o espetáculo, né? Fique à vontade. Tá ótimo. Dia 14 de setembro é o lançamento do nosso livro, às 19 horas no Teatro Metrópole. Vai ter várias atrações. Nós vamos trazer algumas personalidades de São Paulo estarão fazendo um bate-papo. E se Deus quiser, uma celebridade estará junto com a gente. Segredo. Bom, a primeira celebridade é o Matheus. E o nosso espetáculo, e ela me deu um abraço, isso é muito importante, nós ensaiaremos com eles. A nossa rede social é no Facebook, Yelo Não Suicida Me Deu Um Abraço. E no Instagram, Yelo Me Deu Um Abraço. E eu trouxe uma lembrança pra vocês. Trouxe uma lembrança, né? Tá aí do lado, né? Tá aqui do lado. Pula pro outro lado da cadeira. Pro outro lado da cadeira. Aí, isso, pula. Tá. Isso, pula. Vou receber aqui, ó. Desse lado, né? Aqui, ó. É um quadro que tem... Pode abrir? Pode abrir. Olha só. Que tem frases do livro, então nós estamos fazendo a camiseta e o quadro para ajudar os voluntários que estão referente à alimentação e tudo mais, que infelizmente ainda nós não temos todo o apoio que precisamos. Mas é com o quadro que tem aí frases do livro. Vamos ver qual a frase do seu livro. Não vou mostrar pra vocês não, fazer igual o Matheus aqui. Caiu o pedrinho do quadro. Quem somos nós diante de nós mesmos, né? Tá aqui o quadro. Gratidão, né? Gratidão. Presente pra nós aqui da TV Cidade, e a gente vai ficar refletindo aqui todos os dias agora na nossa rede de edição. A Lili vai tirar uma foto pra nós. Dá tempo, Lili? Chique, né? E antes de terminar aqui o nosso bloco, eu só posso te dar um abraço, né? Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa TV Cidade. E fica o convite para você também engrossar aqui o nosso quadro na TV, né, de apresentadores, e trazer essas temáticas aqui, hein? Com certeza. Desafio, hein, para o próximo ano, próximo mês, fica à vontade. Eu quero agradecer novamente a TV Cidade, porque vocês são uma família para mim. Matheus Vasconcelos, escritor, né, aqui grande artista da nossa cidade, trazendo essa temática que nós temos que realmente sempre explorar, né, e apresentar e conversar sempre e abraçar as pessoas para vir junto, né? E a gente vai para um rápido intervalo no nosso programa da ceia, e daqui a um pouquinho a gente volta com o pessoal do teatro, né, que vai falar sobre o espetáculo que vai acontecer lá na Festa da Imaculada. É rapidinho, eu só tenho que dar um abraço, né, e já voltar. Pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais. Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro.
Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 996388081. Onde tem Milclean, tem cuidado com você, com a cidade e com o meio ambiente. E não dá para ser diferente na estação mais gostosa do ano. Por isso, estou em todo o litoral. E no dia a dia ou nos momentos de lazer, todos podem fazer parte da minha missão. Com atitudes simples, vamos preservar esses momentos e lugares para sempre. Afinal, proteger o meio ambiente é nosso compromisso com as novas gerações. Saiba mais em milclean.com.br. Qual é a sua próxima risada? Qual é a sua próxima maratona? Sua próxima descoberta? Sua próxima vitória? Qual é o seu próximo novo? A gente não vai parar de fazer essas perguntas para continuar levando o novo até você. Vem pra Claro. Claro, você merece o novo. A TV Cidade Taubaté está abrindo oportunidade para lideranças religiosas e filosóficas apresentarem programas. Somos uma emissora comunitária pautada no respeito à diversidade, que vem crescendo a cada dia na região. Nossos conteúdos são veiculados na NET TV por assinatura, no canal 3 Digital, na cidade de Taubaté e Pindamonhangaba. Também são exibidos nas redes sociais. Ligue para 12 981508960 ou envie um e-mail para tvcidadetaubaté@gmail.com e saiba como ampliar seu público e a fortalecer seu projeto. TV Cidade, no coração da comunidade. Estamos de volta agora no nosso segundo tempo, né? Segundo ato, né? Já que não vamos falar de teatro, é o segundo ato, né? Segundo ato dessa sexta-feira, dia 23 de agosto, né? E nós estamos recebendo aqui os integrantes, o diretor, né? E também as atrizes do espetáculo Para Si, as Mães do Rio, né? E ao nosso lado está aqui a Rafaela Maia, também a Bruna Carvalho, as atrizes, né? E o Rafa Soares, que é o diretor do espetáculo, é o idealizador do trabalho, né? O Rafa também volta a conversar conosco, né? Nesse ano já esteve aqui com a gente, batendo um papo, agora está mais tranquilo, né? E até porque o projeto ele já vem andando há algum tempo, né? E agora vai ser concretizado na Festa da Imaculada. Boa noite para vocês, prazer em recebê-los. Né? Boa noite, André, obrigado. Bom, e a Bruna também já veio aqui no nosso programa, né? Então, seja re-bem-vinda, né? Novamente. A Rafaela é a primeira vez, né? Rafaela. Que conta, Rafa, o espetáculo Para Si, as Mães do Rio? O espetáculo Para Si, ele conta uma história que narra o nascimento do Rio Paraíba. É uma história que a gente criou, que a gente pensou pesquisando aqui a tradição oral do Vale do Paraíba. E aí a gente, o Rio Paraíba não, a gente nem fala mais Rio Paraíba, né? A gente só fala Paraíba agora. Porque o Paraíba ele é a junção do Paraitinga com o Paraibuna. E o quando a gente fala para do Paraíba, a gente já tá falando do rio. O rio para no Tupi-Guarani já é rio. E Iba é inavegável, é um rio bravo, inavegável. E o rio já existia aqui há muito tempo, né? Antes dos portugueses chegarem, o rio já existia, Paraíba já tinha esse nome, já era o nome que os indígenas usavam para se relacionar a ele. Então, quando os portugueses chegam, eles pegam o para que já tinha do rio, colocam que era Paraíba e colocam o rio na frente, fica Rio Paraíba. Mas na verdade, Paraíba a gente já está falando rio inavegável. E ele é da confluência do Paraitinga com o Paraibuna. O Paraitinga significa rio de águas claras, Paraibuna, rio de águas escuras. Que é a formação da nossa pele, né? Que a pele do Vale Paraibano e do brasileiro é essa, a pele branca com a pele escura. Então a gente cria essa relação de amor, esse encontro entre o rio
das Águas Claras e o Rio das Águas Escuras, ele faz o nascimento do Paraíba. É isso. Como que nasceu aí a ideia? Da onde foi esse fio da meada, né, que você puxou? A ideia, eu fiz um projeto, né, para fazer uma pesquisa sobre a tradição oral do Vale do Paraíba, pesquisar os contos, causos e tal. E aí a gente começou nessa pesquisa e percebeu que aqui no Vale do Paraíba a gente tem muita coisa indígena, né? Os nomes das cidades, enfim, os nomes dos rios. A gente se relaciona muito com a cultura indígena, mas essa história é pouco contada. Então quando a gente começou essa pesquisa, essas referências foram chegando pra gente e a gente resolveu explorar mais essa história que a formação do caipira, ela tem a ver com a junção dos portugueses e do indígena, né? A própria palavra caipira, ela é indígena, que é o homem do mato. Então a gente resolveu contar essa história. Daí eu chamei a Bruna e a Rafa, que estão comigo nesse projeto, e vão contar amanhã essa história na Festa do Folclore. Pois é, como que foi essa escolha das atrizes, né? Porque você é um rapaz que não para, um diretor que não para, tá em São Paulo, tá em São José, tá aqui em Taubaté, né? Conhece gente pra todo lado, né? Agora escolheu as duas atrizes aí, por quê? Como que foi essa escolha? Vai, conta pra ele como é que foi. Como é que foi pra vocês aí? Pra mim foi... Primeiro um amigo falou, né, ficou sabendo do teste que teria. Falou, Rafa, você toca, precisa de alguém que toca, que canta. Aí eu falei, não custa nada, né? Aí eu fui lá, fiz o teste, foi bem legal. A gente não cria muita expectativa, né, porque eu vi, tinha muita gente boa lá no dia, né. E foi assim, foi bem legal e fui chamada já. É isso, foi uma chamada de audição de atrizes e musicistas. E eu já conhecia a Rafa, mas a gente nem se comunicou pra saber desse teste. Ela fez em Taubaté, eu fiz em São José, mas sem saber do projeto, né? A gente só foi apresentar alguma coisa. E rolou. Você optou por fazer um processo de seleção? Na verdade isso é uma coisa que eu opto pra vida, né? Eu acho que a gente tem políticas, a gente tem artistas bons em todos os lugares, né? E a gente precisa de políticas mais democráticas pra gente ter acesso às coisas. A gente geralmente vê o poder público ou os recursos públicos sendo direcionados muito às mesmas pessoas, né? Ou pra aquela panela. Algumas cidades... é uma família que gera a cidade, o dinheiro fica ali naquela panelinha sempre, né? As empresas contratadas são essas. Então eu poderia ter contratado duas amigas, duas pessoas que eu conhecesse. Agora tenho duas novas amigas, né? Mas eu resolvi fazer esse processo de forma mais democrática possível. Então abri uma seleção mesmo e aí da seleção participaram muitas amigas, muitas pessoas queridas que fizeram teatro comigo a vida toda. Mas a gente foi realmente pelo que a gente precisava de perfil e tal. E esse espetáculo ele foi trazido assim pelo universo, sabe? A gente conta ali várias histórias que a gente foi entrevistar as pessoas nas casas delas para ouvir as histórias do Rio, enfim. E aí chegaram histórias que elas foram se amarrando e construindo a dramaturgia desse espetáculo. E aí mais um presente do universo foi essas duas, né? Que o espetáculo ele conta de uma indígena, que é a Cunhantã, e de uma menina que vem de Portugal, que chama Menina, na peça ela se chama Menina. E aí eu encontrei a Rafa, que tem essa cara, né, toda branquinha, pra interpretar o Rio Paraitinga, a menina, e toca viola, que é um instrumento português, e a Bruna, que tem descendência indígena, inclusive, e pra interpretar o Cunhantã, e ela toca os instrumentos de percussão, que é um instrumento também indígena, né. Então o universo ele também foi perfeito nisso, e trouxe as duas, que tá sendo um processo muito legal. Bruno, como que é pra você, né, como acabou de destacar, que você tem aí na verve, né, na veia, né, o sangue indígena, que muitas pessoas acabam negando, né? Sim. Que você está demonstrando aqui na cara, né? Poder estar trazendo sua própria raiz, né, pra dentro de um espetáculo. Há 2 anos atrás, eu e minha prima, a gente quis resgatar essa ancestralidade que a gente enxerga, a gente sente na nossa família. E a gente começou a fazer meio que umas entrevistas com algumas pessoas da nossa família pra restabelecer essa raiz. E aí, quando rolou essa seleção, que o Rafa, no momento, assim, no ato,
Então, é um conto indígena. O meu olhinho, assim, brilhou no final, não acredito. Ai, tem que ser. Continua brilhando, né? Eu tô vendo aqui, ó. E é isso, tá sendo muito importante mesmo esse reencontro com a ancestralidade e transpassar essa história para as pessoas é muito valioso. Porque são histórias que são apagadas na sociedade, né? Eles não querem mais lembrar de quem são os reais donos da terra. Não digo donos, mas de quem cuidou, de quem nutriu, sabe? E é isso. O povo originário mesmo. Como que foi esse processo de identificação, né? Foi fácil, foi difícil? Você falou que foi buscar na família, mas como que foi essa aceitação? Olhar no espelho e falar, eu sou indígena. Eu tive esse despertar, foi há 2 anos atrás. As pessoas sempre me falavam, isso aqui é índia, né? Mas o meu avô sempre me contava as histórias da mãe dele, porque a mãe dele veio de uma aldeia, que a gente não sabe qual, porque ela faleceu muito cedo. E por esse mesmo motivo, de estar na cidade, de estar num lugar que ela não queria estar, e remeteu a isso. É difícil, até para nossa pesquisa, esse apagamento que tem das tradições originárias, dos povos originários da história, ela confunde muito. A gente vai pesquisar e tem muitas informações que são desencontradas, sabe? E a gente vê que existiu real um esforço em apagar essas memórias, em apagar a história desse povo. A gente conhece muito a história do Brasil, e se você for lembrar do que você aprendeu na escola, do que você vê na novela, etc., a gente conhece a história do Brasil a partir do período colonial. A gente ouve como um povo que sofreu nessa terra tal, a gente lembra dos escravos africanos. E parece que no Brasil não existia gente, parece que o Brasil era uma terra de ninguém. Até chegar os portugueses, eles trazerem esses escravos africanos pra cá, que vieram de barco, parece que não existia ninguém aqui. Não existia história aqui. E a gente tem que lembrar que antes dessas pessoas chegarem, essa terra ela era dominada e existiam muitas etnias. Hoje a gente vê no mundo várias nações, né? Aqui, Brasil, México ali, Alemanha lá. A gente tem que imaginar que o Brasil era um mapa mundi. Aqui dentro dessa terra existiam muitas nações, muitas etnias, povos com costumes e crenças e culturas diferentes, culturas mais evoluídas, outros povos mais primitivos mesmo. E aí a gente se refere a esses povos nativos como índio, né? Bota todo mundo dentro de um saco só, como se fosse todo mundo, tudo a mesma coisa, tudo igual. E na verdade não é. Na verdade a gente tem etnia aqui nessa terra, como nós aqui, que somos brasileiros hoje, que somos descendentes desse povo, e os americanos, sabe? Que são culturas, alimentações, formas de se relacionar, tudo completamente diferente. Então a gente tem que entender, é legal a gente resgatar e é o que a gente se propõe aqui, tentar resgatar isso da forma mais responsável possível, mas com toda a dificuldade que isso traz, de uma história que foi apagada, de um povo que todo dia é assassinado de várias formas, de uma história que todo dia é massacrada e que de 500 anos pra cá tem seu sangue derramado. Agora você não faz uma provocação ao público, à plateia, quando você coloca nome no personagem da Bruna e não coloca nome no personagem da Rafa? Não, na verdade... que legal essa pergunta. Essa pergunta é muito legal, porque assim, a menina, ela é menina. Ela representa toda essa etnia branca que veio pra cá. O que é um problema, né? Depois eu até posso falar sobre isso. E a Cunhantã, no Tupi-Guarani, significa a mesma coisa, menina. Ela faz uma representação meio que genérica de toda essa identidade. E aí a gente escolheu uma etnia para ela que é a Tupinambá, até porque a história ela tem como pano de fundo a Guerra dos Tamoios. Então tem toda uma história de conflito e tal. E aí então a Cunhantã ela também é um personagem que genericamente ela representa toda todos os povos originários que estavam aqui, sabe? Todas as pessoas que já eram donos dessa terra. Agora eu quero saber de vocês, né, Rafa? Como que é o nosso amigo Rafa Soares como diretor, né? Nossa, ele é um doce. É
sério, gente, é sério. É mesmo? É verdade. Eu guardei no chicote ali atrás. Olha só. Ele. Posso falar tudo? Tá. Eu posso falar? Eu vou falar porque não pode me tirar, porque amanhã é estranho. Mas depois de demorar, então eu vou falar agora. Não, ele é um cara muito legal porque ele além de se dedicar muito, ele escuta. Ele escuta a gente, escuta. Se você sugerir uma coisa, ele vai analisar o que você vai falar. Pô, legal, acho que vai ficar legal isso. Então eu acho isso muito legal. Essa escuta que ele tem, o olhar que ele consegue ver de fora. Acho que a escuta do Rafa, pra mim, é a coisa mais linda que ele tem, cara. Que bom. Olha só. Corações. Também não tenho o que dizer, faço das palavras da Rafa, das minhas. Rafa, você é maravilhosa. É legal ouvir isso, porque é meu primeiro. É meu segundo trabalho como diretor, né? Mas é o meu primeiro trabalho de fora. O outro outro trabalho que eu dirigi, que foi que a gente conversou da outra vez, aqui ele é um trabalho que eu tô dentro dele, então eu tenho esse olhar de fora. E tá sendo uma descoberta muito gostosa trabalhar dessa forma, ver as cenas acontecendo. Espero que seja gostoso pro público também assistir, que a gente tá se dedicando muito. Pois é, também tem que perguntar pra você, né? Como que é esse processo, né? De estar fora do palco. Olha... Pela primeira vez, né? Eu tô achando delicioso, eu tô achando que é um mundo muito gostoso, é lindo você se relacionar. Daí eu também tô com duas pessoas que são lindas trabalhando comigo, que tem histórias lindas, que a gente se identifica muito em diversos aspectos. Então tá sendo um processo bastante cansativo, assim, bastante dedicado mesmo, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Muito prazeroso. Muito prazeroso. Por que a escolha do espetáculo estrear em Taubaté na festa da Rua Imaculada? Porque são várias coisas, né? Mas eu penso muito nessa relação que a gente desestabeleceu com a nossa cultura indígena, né? E quando a gente pensa que o nosso jeito de falar, esse R puxado e tal, é a mistura do Nhangatu, que era falado aqui, né, com o Nhangatu, né? Nhangatu. Com o português. Então, até a nossa forma de falar já vem dos indígenas. Ali em São Luís tinham os poris, né? E os poris eram indígenas mais artesãos, eles ligavam muito à cultura. E você vai olhar para São Luís, o povo até hoje traz isso, né? Essa veia cultural, enfim. Então eu acho que é importante quando a gente vai falar das nossas tradições, dos contos que a gente conta, das histórias que a gente ouve na beira da fogueira, a gente lembrar daí dessas histórias indígenas também. Então trazer aqui na Festa do Folclore, a gente vai levar para a Festa do Saci em São Luís do Paraitinga, a gente vai percorrer algumas cidades onde a gente acha que é interessante a gente começar a olhar para a figura do caipira e lembrar que a gente não pode falar da figura do caipira sem falar do indígena, né? A gente não pode falar de brasileiro sem falar do indígena. Hoje a gente vê uma política horrorosa colocando o indígena, os povos nativos, como se eles fossem povos ultrapassados ou como se eles fossem povos primitivos e achando que esse modelo de vida que a gente tem, ele é muito evoluído, quando na verdade a gente surge o nosso bem mais precioso, que é mais imprescindível à vida, que é a água, onde a gente exatamente, a gente limpa a sujeira de casa, limpa o cocô do cachorro, no que é o bem mais imprescindível à vida, que é a água. A gente polui nosso ar, a gente está queimando as nossas matas, a gente está fazendo tanta destruição, e o indígena, há milhares de anos, de um pensamento muito mais evoluído que o nosso, entende que cuidar da terra é cuidar do próprio corpo. Cuidar da terra é cuidar de si, cuidar da terra é cuidar do seu filho, cuidar da terra é amor a si mesmo e as outras pessoas. Então quando a gente fica falando, esses indígenas, na verdade eu vou falar como eles falam, né? Esses índios, eles querem viver, eles querem realmente viver, eles sabem que para viver eles precisam da água. Eles precisam evoluir, não, eles sabem que o pensamento deles é muito mais evoluído que o nosso. Muito mais evoluído que o nosso, que é um pensamento ganancioso, que só pensa em si próprio, que só pensa no dinheiro, e dinheiro não se come. Então a gente o espetáculo ele procura abraçar de uma forma muito carinhosa e responsável todas essas questões que são, para mim, eu acho que pro Brasil e pro mundo, são muito emergentes e importantes hoje. Durante a Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade, né, de conversar e conversar com vários amigos indígenas, né? E uma das questões que me chamou a atenção foi a questão da palavra desenvolvimento, né? Que nós, enquanto sociedade atual, tem como lema, né? Pelo menos a maioria das pessoas.
E aí a questão era que desenvolver era não se envolver, né? A gente luta para não se envolver mais, né? Cada vez estar mais longe das pessoas, né? Então, em cima disso que eu faço a pergunta, né? O que vai além da apresentação do espetáculo, né? O que vocês têm como objetivo também? Provocar o debate, ampliar esse debate com outras propostas também? Olha, o nosso objetivo eu vou falar por mim, os dois vocês podem falar também. Mas assim, eu percebi que a gente tem formas de tentar fazer algo pela sociedade que a gente vive, pelo mundo e tal. Eu acho que você fazer uma coisa pelo mundo é você começar no lugar onde você vive. O global, eu acho que ele parte do local, né? E aí você trazer essas discussões, eu acho que a gente tem hoje em dia assuntos que são muito importantes de serem debatidos. Então nessa ansiedade eu criei a Companhia das Máculas. Que a mácula, ela é exatamente essas feridas, né? Esses machucados, a sujeira, aquela parte que está escondida. Então ela é para debater exatamente esses assuntos. O assunto pelo qual eu tenho vontade de ir na rua e gritar, protestar, que eu tenho vontade de, sei lá, fazer alguma coisa que talvez traga mais violência, manifeste mais ódio no mundo. Então eu procurei trazer isso de uma forma diferente. Eu procurei usar uma coisa que me encanta, que tem a ver também com a minha religião, que a gente procura pensar no bom, no belo e no benefício, né? A gente procura fazer coisas boas, que sejam belas e que atraiam benefício. Então é a minha forma de fazer política, de tentar mudar o mundo, de tentar plantar uma sementinha com cultura, com arte, levando sorriso, poesia para a vida das pessoas. O mundo já está impregnado de ódio, entendeu? Então a gente não, eu acho que é importante sim esse movimento de manifestação e às vezes quebrar tudo é necessário, mas a minha forma de fazer isso, até porque eu sou eu acho que as pessoas que vão lá quebrar as coisas, manifestam, são muito corajosas, são guerreiros, e eu sou um pouco covarde, sou medroso, então eu procurei fazer dessa forma mais pacífica. Bacana. Rafa, o que você deixou, Rafaela, né? O que você deixou de lado para construir o personagem, para poder passar? O que você aprendeu já com esses ensaios, com esse texto? Não, eu não entendi a pergunta. O que você deixou de lado que você tinha dentro dos seus conceitos, né? Que a partir agora desse trabalho da Parasil, você... Eu acho que eu me identifiquei muito com esse espetáculo, né? Quando eu fiquei sabendo que o Rafa me mandou... Não, na verdade, no início eu não sabia o que era. Eu fui louca. Porque eu fui fazer um teste e eu não sabia o que era. E quando eu li porque também se eu não aceitasse, eu falo, mano, não, né? Mas quando eu li, era de acordo mesmo, assim, com o que eu penso, sabe? Não foi contra os meus princípios, no que eu acredito. E, por enquanto, eu acho que eu aprendi mais sobre a história dos indígenas, mas nada mudou, assim. Eu acho que, na verdade, me potencializou e me encorajou a fazer o certo, né? Que é usar a arte porque a arte é transformadora, né? Mas levar a mensagem de conscientização, de amor e fazer com que a arte liberte as pessoas e deixe elas mais críticas e saiam do espetáculo com raiva ou com emocionado, mas que saiba alguma coisa, sabe? A arte é um manifesto, né? A arte é um manifesto. Consegue se manifestar através dela e transmitir. Eu enrolo, mas não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso aí. Bruna, o que os nossos irmãos indígenas estão nos oferecendo nesse momento que nós estamos aí com os olhos vendados? Dor, né? Dor, apelo. A gente está passando por um período muito delicado e muito triste. E tá sendo muito forte pra mim e acredito pra eles também estrear numa semana tão intensa como foi de uns dias pra cá. Já tem sido, né? Depois desse novo governo. E agora a tendência é essa, né? Se a gente não der um jeito, a população tirar esses caras do poder. Temos que pensar e repensar os nossos conceitos, né? Para poder a gente evoluir, né, internamente e também enquanto ser humano. Rafa, como que vai ser o espetáculo lá na Imaculada? Que hora vai ser? O espetáculo ele acontece amanhã,
E domingo, amanhã, às 6h30 da tarde, a gente andou divulgando por aí que era 7, mas a prefeitura, por uma questão urgente, eles mudaram o espetáculo para meia hora mais cedo. Mas domingo continua às 7h30 da noite, conforme está na divulgação, enfim. E o legal de domingo é que esse espetáculo ele vai ser traduzido em Libras. Então ele vai ser acessível para todas as pessoas. É importante a gente ressaltar aqui que esse espetáculo ele foi possível graças ao apoio do governo do estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural, que é o PROAC. Eu escrevi um projeto para artes integradas. Então, graças a esse prêmio, o espetáculo ele pôde acontecer. Ele é bem abrangente, ele abrange toda a pesquisa da tradição oral vale-paraibana, a documentação dela. E é muito, eu vou ressaltar aqui também que é também importante a Tv-Cidade, nossa parceira nesse projeto, e a gente agradece assim, de coração a parceria e a disponibilidade desde o começo de estar com a gente. A gente tá aqui com o Misael também, que é meu parceiro nesse projeto. Ele tá aqui nos bastidores, a gente tá gravando, tá construindo um documentário sobre isso. Então todo esse processo de pesquisa vai ser documentado, traduzido em Libras. Agora a gente também tá com um projeto para fazer um almanaque com todos esses pequenos contos, essas histórias, para as pessoas poderem acessar, isso virar um material didático. Então é um projeto bem abrangente e ele procura ser bastante acessível. Então as apresentações, tirando essa de sábado agora, as outras apresentações, elas também vão ser traduzidas em Libras, enfim. Você falando hoje já aliviou meu coração, né? Porque com um trabalho tão rico quanto você está oferecendo num espetáculo, mas com um universo tão grande, tão amplo, né? Não poderia ficar só num espetáculo de teatro, né? Eu acabei de falar que a gente é beneficiado pelo PROAC, mas eu também gostaria de falar assim, um grupo entre o Eixo Rio São Paulo, que nessa região administrativa foi beneficiado, e a gente vê tantos projetos maravilhosos. Foi selecionado, né? Acho que a palavra até é correta, porque você apresentou um projeto, né? Mas não é, mas eu acho isso legal, eu acho legal, mas eu acho que era importante que mais pessoas pudessem ter isso. Eu acho que o apoio que a gente tem com cultura é menos do que a obrigação. Eu acho que eu tenho que agradecer ao governo, sim, por ter dado aporte para isso, mas eu acho que ele faz menos do que ele precisaria. Eu acho que esses investimentos eles podem ser maiores e mais pessoas precisam de cultura e mais artistas precisam de dinheiro, precisam de comer, precisam de fazer sua arte. Então acho que fica aqui o agradecimento, mas aquele lembrante que precisa fazer mais. O espetáculo também vai ter oportunidade de se apresentar em escolas, em instituições que estiverem interessadas? A gente está em uma circulação agora, a gente tem essas datas, mas a gente já vai apresentar lá em Juqueri, em Franco da Rocha, onde era um centro manicomial. A gente vai rodar outros espaços, enfim, centros culturais. São Luís do Paraitinga, Praça. Festa do Saci. A nossa vontade é rodar o mundo com ela. Opa! Então, né, já está rodando o mundo a partir da Tv-Cidade, né? A partir das telas e plataformas. Eu quero agradecer ao Rafa Soares, né, diretor do espetáculo Para Si as Mães do Rio, e também a Rafaela Maia, a Bruna Carvalho, né, as atrizes, e desejar merda pra vocês, né, na estreia, né, correto? Merda comigo é. Posso falar só mais uma coisa? Pode falar, fique à vontade. Eu só não posso esquecer de agradecer à Secretaria de Cultura de Taubaté, ao Márcio Carneiro, a todo mundo que estava lá e abraçou o projeto quando eu cheguei lá e apresentei ele, trouxeram pra gente poder apresentar aqui na nossa cidade. Deram toda a estrutura, o aporte, então, muito obrigado. Merda, gente, pra quem não sabe, no teatro não é sinal de sucesso, porque lá no passado, quanto mais cavalos estivesse na frente do teatro cagando lá, né, que os ricos iam ao teatro de cavalo, né? Então era garantir que o público estava presente, né? Mas folclore que vai todo mundo de cavalo também, não tem problema. Bom, tá na hora da gente ir embora, né? Tá na hora da gente agradecer a você que nos acompanha sempre aqui pelo nosso canal 3, agradecer a nossa produção e desejar um ótimo fim de semana. Ó, fim de semana tem Bienal Literária também, sábado e domingo lá no Via Vale Garden Shop. Aproveite, né? Prestigie os nossos artistas e todas as suas manifestações. Segunda-feira estamos de volta às 18 horas aqui na TV Cidade, no nosso canal 3.